Boa tarde, gente. Eu sou Lidiane, do canal Mãezinha Típica. Hoje eu vim de novo falar sobre mais um depoimento que eu tenho, né? Depoimento pessoal, né? Com a minha vivência com o autismo através do meu filho. Eu tive uma reunião com algumas terapeutas de meu filho, que ela me deu uma devolutiva e falou assim que o meu filho tá tendo regressão no comportamento dele. E talvez não tenha a ver com o autismo, como sempre associo isso, né? Mas ela disse que tem a ver assim, que ele, antes de ser autista, ser deficiente, ele é uma criança. E a carência da criança é o quê? Fazer birras, né? Algumas vezes é birra, não é crise. É uma questão também de limite, que meu filho também está precisando ter limite. E tudo isso, mas a maioria das vezes não é porque ele quer testar a gente ou fazer, né, alguma forma de desafiar a gente, mas porque a minha crise de ansiedade, que eu sou ansiosa, né? Eu tenho esse transtorno de ansiedade, né? E também eu tenho depressão, transtorno maníaco depressivo, né? Com tendência bipolar. E assim, e é muito complicado falar isso com vocês, mas eu tô falando porque é sério isso, né? Essas situações de doença mental. E doença mental que eu me refiro, né, de loucura ou de esquizofrenia, não, mas tipo assim, ansiedade, depressão, manias, né? Bipolaridade, coisa que eu tenho, e tenho ansiedade, né? Isso talvez esteja afetando, né, ao meu filho, porque eu vivo o tempo todo me estressando com ele, eu começo a antecipar situações antes de acontecer, do tipo, se meu filho tiver em um ambiente que tiver muitas crianças de várias idades, principalmente crianças menores do que ele, e já fico sabe, ansiosa, esse tipo, meu filho, muitas das crianças menores do que ele não, digamos assim, não tem boa receptividade com elas, assim, ele fica birrando, porque ele acha que ele é adulto, ele tá com essa ideia de que ele é adulto agora, né? Mas assim, e os meninos maiores, eles chamam de amiguinho, né? Aí eu fico já logo estressada, porque eu, antes de acontecer, porque eu acabo, não deixa de ser uma falta de confiança no meu filho, que eu preciso ter confiança no meu filho, bastante confiança no meu filho. Eu fico assim, antecipando coisas que eu nem sei se vai acontecer, porque isso é característica de gente ansiosa, né? Porque eu vim de uma linhagem da família que me tratavam desse jeito também quando eu era criança. Meus pais, meus familiares próximos de mim, pessoas que ajudavam minha mãe a criar, minha irmã, não tinha paciência comigo, não tinha. Estavam em crises de ansiedade quando eu estava perto de uma outra pessoa. Porque eles já antecipavam, né? Algum comportamento meu. Não confiar, não tenho um sentimento de confiança em mim. Até hoje eles são assim. Mas assim, eu sei que eu tenho essa consciência de que eu tenho esse transtorno, né? Essa tendência de sair do meu ritmo, né? Do meu ritmo de paz, de calma, por questões do meu transtorno, né? Que estou em investigação, que talvez, assim, eu já ouvi de boca de alguns psicólogos com que eu já tive, quem eu tive terapia, fui tratada, que eu posso estar sofrendo de um transtorno chamado maníaco depressivo, tendência à bipolaridade. Eu posso ser uma pessoa bipolar, mas é certo que eu tenho um transtorno de ansiedade, porque realmente eu sou
extremamente ansiosa. E voltando para o meu filho, que o assunto aqui é meu filho, não eu, talvez esse meu estado, né, de desordem emocional, né, da minha saúde psicológica, né, minha situação da minha saúde mental, esteja atrapalhando o desenvolvimento do meu filho, o progresso do meu filho nos tratamentos, no progresso dele saber lidar com o transtorno dele. Mas deixa eu falar aqui, não é querendo assim justificar ou botar culpa em alguém, mas vamos serem sinceros, né? A minha família, sem exceção, e também parentes, tem um histórico grande de pessoas com doenças mentais, né? Da saúde mental. Eu não estou dizendo que na minha família tem gente maluca, gente louca, surtada, não. Eu estou querendo dizer que na minha família tem pessoas. Minha avó mesmo, ela é Alzheimer. E teve 2 irmãos dela que também morreram de Alzheimer. Minha mãe, ela é maníaca depressiva, né? Ansiosa e tem depressão mesmo, né? Tipo, depressão, tem maníaco depressivo, que é tendência a também a bipolaridade e depressão mesmo, né? Irritabilidade muito grande também, minha mãe é muito irritadiça, né? E assim, meu pai, ele é uma pessoa internalizadora. Ele não sabe expressar as emoções dele e quando expressa é com agressividade. Porque os pais dele, porque meu pai hoje tem 60 e poucos anos, minha mãe 60, vieram de um modelo educacional que as crianças não tinham vez naquela época. As crianças eram tratadas com ferro e fogo, né? Eu, assim, naquela época, uma criança que, digamos assim, tivesse em estado de crise, porque para eles lá tudo era crise. Se a criança chorar, na época que os homens não podiam chorar, demonstrar sentimentos, e que as famílias eram todas, tinham algum grau de toxicidade, né? Porque minha avó materna, ela era tóxica, né? Minha mãe é tóxica, mas digamos assim, talvez seja, porque é meio complicado dizer isso, porque como eu não sou profissional da área de saúde mental, mas pelo que eu li, que eu leio, que eu vejo, alguns psicólogos falando, e que algumas vezes que eu tive o tratamento terapêutico com psicólogos durante a minha vida, se assim, as pessoas tendem, porque assim, doenças mentais, elas hereditária, né? Minha avó, ela, antes de desenvolver o Alzheimer, minha avó tinha bipolaridade, né? Minha avó, ela tem um gênio muito forte, tendência de ser do autoritarismo, né? E ela assim, criou a minha mãe com ferro e fogo. E minha mãe criou a mim do tipo assim, ela teve a mim e minha irmã, né? A diferença de 3 anos para nós duas, assim. E eu nasci com problemas de saúde mental também. Só que minha mãe, na época, isso há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, como a ciência, né, a medicina, não era tão evoluída quanto hoje, acreditava-se que uma criança que tivesse muita agitação, achava que a criança era muito cheia de liberdade, falta de porrada, falta de limite, ou caso extremo era possuída. Minha mãe mesmo, quando eu era criança, a minha mãe me levou até por centro espírita, achando que eu estava assim, sendo possuída, né? Eu estava tendo algum tipo de encosto perto de mim.
Só que ela só não me levou para um lugar na idade de quando estava com 6, 7, 8 anos. Não me levou para um psicólogo. E também naquela época, também uma questão também, como eu disse que a medicina era um pouco atrasada, eu não ia entender também, né? E assim, o que eu quero dizer é que houve muitos erros, não vou dizer assim, que foi erros de propósito. Minha mãe não cometeu esses erros comigo de propósito, mas por falta de conhecimento, até mesmo dos profissionais da saúde mental da época também. Mas hoje é outra realidade, né? E minha mãe, assim, ela não quer mudar essa percepção. Mesmo que eu diga para ela que é para ela assistir alguns vídeos, que de vez em quando eu mando vídeos para ela de alguns psicólogos da área infantil ou da área também de, trans, de autistas, de autismo, para ela assistir, ela não se interessa. Porque na cabeça dela, crianças agitadas e com pouco limite, não sabe ouvir não, muitas crianças desafiadoras, é porque é falta de porrada, falta de castigo, falta de grito, falta de limite, falta de pulso firme, e não é bem assim, sabe? Porque na cabeça dela, crianças que tinham autismo, apesar que ela sabe que meu filho é autista, ela entende que o autismo de meu filho ou de qualquer outra criança que não seja daquele autismo que sejam que sejam totalmente, como posso dizer, dependente, assim, que não sabe sabe falar, que não sabe fazer mais nada assim, que fique muito à base de crise, ela acha que não é do autismo, e sim de uma birra que tá precisando de porrada. É isso que minha mãe fala o tempo todo. Eu sei assim, eu quero dizer assim, eu sei que existe coisas de meu filho que pode ser muita coisa de birra. Mas eu não vou sempre associar que meu filho, porque ele tá fazendo birra, que tem que bater, tem que estar gritando o tempo todo. Porque diante de nosso estado emocional instável, né, que a gente não sabe se controlar, porque a criança não sabe mesmo, que até os 18 anos, 21 anos, um indivíduo não tem ainda essa parte aqui do cérebro, né, a parte da cabeça, não está desenvolvido. Então, eles sabem o que é certo, o que é errado, não assim como a gente, né? A gente tem que ensinar. A criança vem pra gente, vem pra desafiar a gente, porque não sabe. Eles não têm noção ainda. Eles estão aprendendo. Estão aprendendo, porque o sistema límbico deles é assim, eles têm que testar a gente para saber o que é certo e o que é errado. Não é a gente que fica gritando eles, batendo neles, dizendo um não com grosseria, com gritaria, não. Saber falar um não de uma forma educada, gentil. Se for precisar botar de castigo, não é bater, gritar, jogar assim no canto, não. Dizer assim, ó, você vai ficar aqui pra se acalmar, ou senão você fez uma coisa errada e por isso você não vai ter tal brinquedo. Ah, você fez errado, se tiver em um lugar assim, brincando e batendo um amiguinho, bateu, saiu, vai para casa. Sabe? Assim, né? Dizer assim, vinha apanhar, não, não é bem assim. E isso que, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência que não é assim que se trata umas crianças com transtorno. Porque, em vez de ajudar, vai piorar. É por isso que existem muitas crianças que regridem nos tratamentos. Meu filho mesmo está regredindo, meu filho está ficando agressivo porque ele convive no dia a dia
aqui familiar, comigo, com minha mãe aqui, que minha mãe mora perto de mim aqui, muito perto, tipo, eu moro em cima, ela mora embaixo, no mesmo prédio. E assim, e ela sabe o que acontece aqui, eu sei o que acontece lá embaixo. E assim, que eu quero dizer assim, que minha mãe tem noção de que ela está nervosa e acaba descontando. E não quero também ficar botando culpa nela o tempo todo, porque talvez a questão de minha mãe é uma questão de mentalidade antiga, né? Minha mãe ainda está com a mentalidade de uma pessoa dos anos 80, 90. Não de uma metade de 2000, 2010, 2020. Ela não tá com aquela ideia de que criança tem que apanhar, né? Bem assim. Então eu quero dizer aqui que na minha família existem muitas pessoas, né? Com doenças mentais. E elas precisam também se tratar, como eu preciso também. Que eu vou me comprometer por mim e pelo meu filho a procurar um tratamento da saúde mental. Sim. E eu espero que um dia também minha mãe e pessoas próximas a meu filho, da família, tenham essa consciência. Porque do futuro a gente tem que criar nossos filhos para o mundo, não para nós. E eu quero ter essa capacidade, porque eu não quero cometer os mesmos erros que minha mãe cometeu comigo e que minha avó cometeu com minha mãe. E por diante, né? Porque não vou aqui alongar mais, que o vídeo já está bem longuinho, né? Mas o que eu quero dizer é o quê? Que nesse meu depoimento, né, sincero, talvez pareça um pouco confuso, porque não sou da área da saúde mental, mas o que eu estou dizendo aqui é o que eu assisto muitos vídeos de psicólogos, da área da área da psicologia infantil, da área de psicólogos e psiquiatras, da área de pessoas com autismo e também com os terapeutas que lidam com meu filho diretamente. Dizem isso, que as doenças mentais, querendo ou não, são hereditárias. E talvez minha instabilidade emocional, que eu estou tentando controlar, seja uma questão de mãe e minha avó. Mas como hoje eu tenho consciência disso, eu tenho que trabalhar isso. E, infelizmente as pessoas não querem mudar, como minha mãe não quer mudar. Meu pai não quer mudar, porque eles acham que estão com 60, acima de 60 anos e acham que não vai mudar. Mas paciência, né? É uma questão de cultura familiar enraizada, né? Mas eu vim aqui também para falar assim, ó, uma mensagem que eu passo para vocês. Mães, pais, parentes de pessoas com algum transtorno da doença mental, qualquer tipo de deficiência, procurem a ajuda dos profissionais da área de saúde mental. Vamos nos cuidar. Vamos reconhecer que também nós precisamos de terapias. Como eu tenho consciência, eu vou buscar. Porque é uma promessa que eu faço a mim e a meu filho. Que eu vou me doar para me tratar, mesmo com as várias adversidades familiares. Mas eu vou fazer isso por mim e pelo meu filho. Porque eu quero a melhoria do meu filho e a minha melhoria como pessoa. Porque por causa desses problemas de saúde mental da minha família, a minha autoestima está bem prejudicada, né? E eu vou trabalhar isso. Porque eu mereço e eu preciso me amar e me cuidar. Para eu poder cuidar do meu filho melhor ainda. Se hoje eu dou tudo pro meu filho, eu quero dar tudo e mais um pouco, né? Tudo e 2 vezes mais um pouco. Mas eu vou daqui, eu vou me despedir de vocês, que já tá bem longo, já tá chegando aos 20 minutos de vídeo, né? E eu peço a vocês, assim, que quem gostou do meu vídeo e gostou dos meus vídeos do canal, né? Dá um like para fortalecer, né? O canal.
compartilhem, porque talvez tem pessoas que estejam carecendo dessas informações, desses depoimentos, para não se sentirem sozinhas, porque eu me sinto muito só, né? Porque tem pessoas que muitas pessoas não compreendem, né? Eu só consigo conversar com pessoas sobre o que eu sinto quando eu for para a clínica, conversar com algumas mães que passam por situações parecidas com as minhas, aí que a gente se compreende, né? E pessoas e compartilha, dá um like, inscrevam-se no meu canal para fortalecer esse canal, né? De educação, de troca de ideias, né? Porque eu fui falando sobre a minha vida com você, mas vocês também podem falar comigo também. E assim, e visita meus vídeos, assista meus vídeos, né? E obrigada e até outros vídeos. Obrigada e até o próximo ano.